Olá pessoal, vamos voltar aqui para a nossa aula de distribuição eletrônica. A gente estava tratando da distribuição eletrônica dos íons. Eu falei para vocês dessa distribuição aqui do íon ferro, que pode formar dois íons diferentes, ferro 2 e ferro 3. E aí eu mostrei para vocês que os elétrons deles são perdidos, certo? Então, veja só, vamos seguindo aqui. Aqui eu tenho uma forma mais organizada do diagrama. Veja que aqui ó, eu tenho ferro 2 e aí o que acontece? Eu perco esses dois elétrons. Veja que ele não está aqui, ó. Ele deveria estar aqui e não está. Então eu perdi dois elétrons, certo? Formei o íon 2 Ó, por que 2 Porque elétron é negativo. Se eu perdi carga negativa, eu fiquei com mais carga positiva, certo? Mesma coisa aqui, ó. Aqui eu formei o íon ferro 3 Então o que aconteceu? Perdi os dois elétrons daqui e ainda ó, perdi um elétron daqui. Ó, tinha 6, fiquei só com 5. Por quê? Porque eu perdi 3 elétrons, dois daqui e o próximo era o mais energético, que era esse aqui. Tá? No caso dos íons positivos, você perde elétrons, né, que são os cátions. E a gente já viu que a definição de íons e tudo mais. Quando eu tenho íons negativos, eu ganho elétrons. Então, por exemplo, aqui ó, o enxofre ele tem 16 elétrons. Então, ó, eu tenho 2, 8 e aqui na última camada eu tenho 6. Deixa eu mostrar aqui naquele esqueminha. Ó, vamos escolher aqui, reiniciar, enxofre 16, certo? Então, ó, coloquei 2. Certo? Aqui eu tenho 4 elétrons, veja só. Então, se o enxofre ele perde 2 elétrons, ele vai perder 2 desse nível, desse subnível aqui, porque é o subnível mais externo, certo? Então ele vai perder 2 elétrons desse subnível e aí no caso desse átomo de enxofre aqui, se ele ganha elétron, ele vai ganhar mais 2 elétrons aqui nesse subnível. Ó. Tem 6, ó. Ó, deixa eu voltar aqui. Ó, aqui eu tenho no mesmo nível, tá? 3, no nível 3 aqui, ó. Tenho 2, tenho mais 2, tenho mais 2. Então eu tenho 2 com 2, 4, com 2, 6. Se eu tenho 6 elétrons e este íon aqui é um íon negativo, é um ânion, o que acontece? Ó, veja que a carga dele está menos. Isso quer dizer que ele recebeu elétron. Se ele não tinha carga, ele ficou com carga negativa, quer dizer que ele tem mais carga negativa do que ele tinha antes. Ou seja, ele recebeu 2 elétrons. E lá onde tinha 4, eu adicionei mais 2. E agora eu tenho 8, certo? Aqui eu já tenho a distribuição do bromo, que eu mostrei para vocês na outra aula. Se o bromo, se for o íon brometo, que é o íon negativo, aí a gente adiciona um elétron. Ó, aqui 5, eu adicionei 1 e ele ficou com 6, certo? Aqui é a sequência energética dos subníveis no diagrama de Linus Pauling. Então, ó, 1s, 2s, 2p, 3s. Então, quando a gente vai escrever isso aqui, ó, por exemplo, os exercícios que vocês vão mandar, eu vou escrever dessa forma, porque não vai ter como escrever no formulário. Então, eu vou escrever dessa forma aqui, ó. Lembra dessa sequência, certo? Então, primeiro 1s, depois 2s, depois 2p, depois 3s, depois 3p, 4s, 3d e por aí vai, até finalizar, certo? Até que você tenha elétrons suficientes.
À medida que você não tem mais elétron, parou e finalizou ali. Tem que seguir mais sem ter elétron, certo? Vamos fazer agora uns exercícios. Nessa aula a gente vai finalizar esse conteúdo e na próxima a gente já vai começar a parte de tabela periódica, certo? Então vamos fazer esse exemplo aqui, ó. Os implantes dentários estão mais seguros no Brasil e já atendem às normas internacionais de qualidade. O grande salto de qualidade aconteceu no processo de confecção dos parafusos e pinos de titânio que compõem as próteses. Feitas com liga de titânio, essas próteses são usadas para fixar coroas dentárias, aparelhos ortodônticos e dentaduras nos ossos da mandíbula e do maxilar. Isso aqui é um trecho de um fragmento aí de Jornal do Brasil de outubro de 96, faz muito tempo. Considerando que o número atômico do titânio aqui, ó, é 22, sua configuração eletrônica será. Então, ó, tem aqui várias configurações eletrônicas. Vejam que até aqui, ó, tá todo mundo igual, certo? Então, ó, eu tenho 2 com mais 2, 4, com mais 6, 10, com mais 2, 12. E aí, tá faltando 10 elétrons, né? Então, depois do 3s, qual é o próximo nível de energia? Ó, deixa eu voltar aqui para o diagrama. Depois do 3s, eu vou aqui, ó, 3p, depois 4s. Então, se a gente observar aqui, ó, 3s, depois é o 3p e depois é o 4s. Então, se até aqui eu tenho 12 elétrons, faltam 10, esses dois aqui não vão ser, certo? Eu vou riscar por quê? Porque aqui só tem 5 e aqui só tem 3. Eu ainda tenho 10 elétrons. Ó, eu só coloquei 2, com mais 2, 4, com 6 dá 10, com 2 dá 12. O titânio tem número 22. Eu preciso colocar 22 elétrons. Só tenho 10, só tenho 12 aqui. Então, esses dois aqui já estão fora porque não vai dar 22. Aí, vamos para a letra C aqui, ó. 12. 12 com 6, 18. 18 com 2 dá 20. Também não dá 22. Então, esse aqui também já está fora, certo? Aí, esse aqui, ó. 12 com 6, 18 com 2, 20, 22. Certo, esse aqui. Letra D. Por que não pode ser a E? Porque na E, ó, 20 com 10 dá 30, com 6, 36. É só 22, não é 36. Então, resposta correta é a letra D. Vamos para mais. Um átomo cuja configuração eletrônica é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, tem como número atômico. Isso aqui é muito fácil, veja só. É só olhar esses números que estão aqui em cima e somar. Ó, 2 com mais 2, 4, com mais 6, 10, 12, 18, 20. Pronto. Resposta 20. Não tem o que fazer. Agora, vamos ver uns exemplos um pouquinho mais trabalhosos, digamos assim. Veja só, um elétron tem um átomo neutro representando um conjunto de números quânticos dessa forma aqui, ó. Convencionando que o primeiro elétron a ocupar o orbital possui o spin menos meio, calcule o número atômico desse átomo. Então, ó, primeiro, ele está no nível 4, L igual a 1, M igual a 0, MS igual a mais meio. Primeiro, nível 4 quer dizer que ele foi até o nível 4 de energia. L igual a 1, lembrem que a gente no subnível L, no número quântico L, 0 é S, 1 é P, 2 é D, 3 é F, certo? Então quer dizer que ele está no subnível P. Vamos usar isso aqui. Pior que aqui eu tenho que escolher um átomo. Veja só, vamos pensar logo aqui. Primeiro, estou no nível 4, deixa eu voltar aqui para o diagrama.
Estou no nível 4. Vamos voltar aqui para o diagrama. Então, o último elétron vai estar aqui, no nível 4. O S, o L, quer dizer, o número quântico secundário, ele é 1. Então, o último elétron deve estar aqui. Por quê? Porque é o P, certo? Depois ele diz que o ML, ou M, é 0. Então quer dizer que ele para no orbital do meio. E o spin é mais meio, quer dizer que ele para baixo. Então, ó, se a gente pegar aqui 2 com 2, 4, 4 com 6, 10, 12, 18, 20, 30. Aí aqui a gente tem, aí vamos lá, ó, 30 com mais 5, 35. Vê, vou mostrar aqui para vocês. Ó, vou colocar o elemento e a gente vê se é esse ou não. Aqui, vamos colocar esse. Ó, então, vamos colocando os elétrons e aí a gente vai vendo se a configuração está adequada, certo? Vou preenchendo aqui, certo? Aqui veja que eu tenho muitos elétrons porque é o subnível D. Então eu tenho 10 elétrons, certo? Então agora aqui, ó. Veja só. Então, o que é que a questão me diz aqui, ó? Deixa eu voltar lá para a pergunta. Esquece. Aqui, ó. N igual a 4, L igual a 1, M igual a 0 e S igual a mais meio. Então, ó, vamos lá. N igual a 4, beleza. Aí, para a gente colocar o L igual a 0, ó, ML igual a 0 aqui, ó, que é referente ao segundo número quântico. O 0 é aqui, ó, certo? O L, o segundo número quântico, ele disse que é, quando ele disse que é 1, quer dizer que é o subnível P. Então, primeiro, vamos colocar aqui 3 elétrons, certo? Por que 3 elétrons? Porque ele diz que o último elétron para aqui no 0. Então, eu primeiro preciso preencher essa sequência para voltar e colocar o elétron aqui. Mas por que eu tenho que preencher essa e depois voltar? Veja só. Ele fala que, ó, o S é mais meio, certo? O S é mais meio. E, além disso, ele diz que o primeiro elétron a ocupar o orbital possui o spin menos meio. Ou seja, para eu poder colocar esse elétron mais meio aqui, eu preciso colocar menos meio nos outros. E preciso colocar aqui, ó. Tá? Então, aqui eu tenho configuração N igual a 4. Ó, tá no nível 4. L igual a 1, porque está no subnível P. M igual a 0, certo? Porque eu parei com o último elétron aqui no 0, ó, menos 1, 1 e 0. E o S, que é o spin, igual a mais meio, ó, o último elétron é mais meio, certo? Então, o número atômico do átomo é 35, é o elemento do bromo, certo? Vamos seguindo agora. Fazer mais essa e aí a gente finaliza.
Então, ó, eu tenho aqui um átomo possui no último nível um elétron desemparelhado com os seguintes números quânticos: n igual a 5, L igual a 0, M igual a 0, S igual a menos meio. Veja só, quando eu falo aqui n igual a 5, quer dizer que ele está no nível 5. L igual a 0 quer dizer que ele está no S, no subnível S. E M igual a 0 quer dizer que ele também está no subnível S, certo? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui e colocar um átomo bem grande, porque a gente vai fazendo isso. Deixa eu colocar um átomo bem grande aqui. Então, ó, vamos seguindo até chegar aqui no nível 5, certo? Eu vou preenchendo aqui. Depois, se vocês quiserem, eu vou deixar o link para esse aplicativo aqui, que é bem útil e dá para facilitar a nossa vida aí na distribuição dos elétrons, mas é importante que a gente saiba primeiro essa técnica para depois fazer isso, que isso aqui é só uma ferramenta para facilitar o nosso entendimento, certo? É a mesma coisa no calculador. Você sabe fazer conta, você usa a calculadora para otimizar o seu tempo. Então, ó, eu botei um número bem grande justamente para a gente não precisar ficar perdendo muito tempo. Mas veja só, eu cheguei aqui, ó, no quinto nível, certo? No S. E aí ele está dizendo aqui na minha pergunta que, ó, N5 eu cheguei lá, L igual a 0, estou no S, cheguei lá, M igual a 0, o S só tem o 0, e S igual a menos meio, ou seja, quando eu vou colocar o meu elétron, eu só boto 1, certo? Então aqui eu tinha 74, aqui eu vou só para dizer qual é o átomo que a gente parou, mas vamos lá. Então, eu parei aqui, eu coloquei 37 elétrons. Dos 74 eu coloquei 37. Então, se a gente for aqui, ó, certo? Eu coloquei 37, então, letra B, 37. O átomo que possui 37 elétrons é o que tem essa configuração aqui, ok? Então, ainda tem essas duas questões, mas aí o que eu vou fazer? A gente encerra a aula por aqui e eu encaminho esse PDF para vocês e vocês tentam resolver isso aí depois, ok? Então a gente para por aqui, por hoje é só.